Agora, o jogo democrático, essa política, quando você falou, pô, o Sim. cara do Amapá tá mandando no Brasil, ele tem os interesses próprios dele, não tá muito pensando em longo prazo, ele só quer que o boi continue lá, né? E o carrapato não pode matar o boi tá Exato. vivo, então tá bem, né? Por isso que eu não consigo ser otimista com as eleições. Eu não acredito que dá pra mudar, assim. Você fala várias coisas aí, eu fico olhando e falo, é muito difícil implementar. A gente tem que gerar as assimetrias que alterem as correlações de força. O que o Bukele fez? Ele gerou uma assimetria dentro de uma democracia. Ao resolver a questão do crime, ele acumulou tanto poder que ficou assimétrico. E aí esse capital político acumulado, ele gastou nas coisas certas. Então ele gastou na desfavelização, ele gastou nas reformas nas cidades e agora tá gastando no sistema de saúde. Aí o eleitor, ele só vai ficar com o Bukele mantém a aprovação próxima da casa dos 90%. E aí a gente Na vai... época de rede social, isso é bizarro, né? Bizarro. Porque o Lula já teve 80, mas, cara, era outro Brasil. Ninguém sabia de nada. Bizarro. Eu acho o seguinte, lógico que você tá me colocando o grande desafio de todo mundo no Ocidente, porque o único lugar que se preocupa com democracia é o Ocidente, sejamos honestos. E as maiores experiências de crescimento e resolução de problemas no mundo não estão se dando por meios democráticos nas últimas décadas. Porque simplesmente a democracia tem muitas falhas, especialmente a democracia em países em que as pessoas não acreditam mais nas mesmas coisas. A democracia na América, tem até um livro maravilhoso do Alex de Tocqueville, que contava do modelo de vida americano, era um modelo em que todo mundo acreditava no mesmo sistema de valores. Então você tinha disputas políticas entre grupos políticos, mas havia uma continuidade do modelo, sabe? Todo mundo ia na mesma igreja, todo mundo acreditava que, sei lá, como administrar uma empresa vai ser como você vai administrar um estado, que vai ser como... Tudo estava mais ou menos na mesma linha. Dos anos 60 em diante, tudo isso vai moendo. E aí as democracias vão virando sistemas de autossabotagem. E aí todo aquilo que a gente chama de Ocidente, democrático, tá em pandarecos. Então a república, o modelo republicano democrático do Ocidente tá quebrado sim. E é proibido falar isso, porque, então você vai dar um golpe, todas aquelas discussões. Mas assim, a gente precisa falar, a democracia tá em crise. E a culpa não é dos populistas de direita. A culpa, assim, para estudar isso, talvez a culpa seja do pacto que o mundo fez após a Segunda Guerra Mundial, que estabeleceu que você tem uma economia de mercado com democracia, é o modelo que você tem para enfrentar o comunismo. E aí, quando caiu o muro de Berlim, quando acabou a União Soviética, veio aquela ideia, a história acabou, e pronto, acabou tudo, e é isso. E aí veio a China, não, a história não acabou, existem outros modelos, Singapura existem outros modelos, e a gente tá crescendo bem mais que vocês, e vocês estão envelhecendo, ficando frágeis e perdendo vitalidade. E é um problema. Então, o que a gente propõe? Eu acho que o que a gente chama de Ocidente tem que reformar a democracia, porque tem uma coisa boa na democracia, a troca de poder. É muito legal se você tá em Singapura e cai no Lee Kuan Yew, mas se você cai no Fidel Castro, não, cai no Maduro. Aí você tá alinhado. Então, são quantos Lee Kuan Yews pra outras porcarias, né? Então, como reformar isso? Como ter isso? Eu acho que a troca de poder, ela é muito importante. Agora, um sistema que acha que a democracia resolve problemas e os sistemas de incentivo que, por exemplo, o modelo chinês tem, para que um político ascenda, sem depender apenas do voto, da compra de voto ou de gravar vídeo em redes sociais, mas através de indicadores de desempenho objetivos, tal qual uma empresa, que aí sim a entrega acontece, o resultado vem e aí ele tem a ascensão dele. A ascensão dos homens em qualquer sociedade, sistemas que permitem ascensão múltipla, eles são sistemas que apresentam boas competições e você tem, vamos dizer, os melhores chegam no topo. Hoje não são os melhores que chegam no topo. Hoje, como eu disse, a gente vive numa república muito mais amapada que São Paulo. Se a gente altera os sistemas de meritocracia no Brasil, pode ser que a gente proponha para o mundo uma reforma. Que foi isso um dos artigos que a gente publicou na gringa. Tem muita gente na direita americana, direita europeia, traduzindo o artigo nosso, traduzindo a nossa tese. Tem um artigo famoso que chama Meritocracia no Brasil, falando disso, em que, na prática, eu até escrevi pra revista Palladium, que é uma revista lida, assim, pelo Peter Thiel, pelo Elon Musk, é uma revista lida pelo topo do Vale do Silício, principalmente a galera de direita no Vale do Silício. E o que a gente tá propondo é isso, olha, talvez estabelecer um sistema meritocrático, ter um partido forte que consiga executar isso, sem abdicar da democracia, seja possível. E a gente alterar esses sistemas de indicadores, talvez seja o caminho pra gente salvar a democracia dos vícios dela. Eu gosto de pensar sobre aquela ideia do véu da incerteza, do John Rawls, que é bem interessante, né? Ela mostra o quanto o mundo hoje é melhor do que no passado, porque se você tivesse que escolher uma época para nascer, sem saber qual seria o seu sexo, a cor da sua pele, qual época você escolheria? Provavelmente seria melhor nascer agora. Do que, o Bruno gosta muito da história do Império Romano, eu não queria nascer lá, cara. Entendeu? Porque primeiro eu podia morrer antes dos 6 anos de idade, com qualquer tipo de doença, mas dependendo de onde eu nascesse, a chance era muito grande de ser um escravo.
Independentemente de cor da pele, eles eram bem democráticos nisso, Sim. né? Perdeu-se é escravo. Né? Então seria muito bom nascer na época atual. E quando eu coloco as críticas da democracia, eu ainda escolheria um regime democrático para nascer também. Porque é o que você disse, né? Não, tu vai nascer em um canto. E aí? Você pode escolher regime democrático ou é o poder embaixo de um poder ali com um único homem, né? Você vai estar embaixo dele. Aí você pode dar sorte e ir para uma Singapura, do Lee Kuan, ou você pode cair num Maduro, num Castro, lá em Cuba. Então, ainda escolheria a experiência democrática. Mas a democracia tem essas limitações, né? Sim. Demora muito para as coisas acontecerem. Sim. E não era pra ser assim. Vou dar um exemplo. A Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, toda democrática, né? O lado de cá, da divisão ali, que houve entre a cortina de ferro da Rússia e os ocidentalizados, com democracias, eles tiveram um baita crescimento econômico. O Japão, no pós-guerra, também teve. Você teve várias experiências que, quando o país está mais ou menos unificado no, desculpa o termo marxalístico, no mindset geral, o sistema de valores, ele vai. Hoje isso está completamente corrompido. Você vai pegar, por exemplo, o sistema de valores do petismo e colocar isso para um brasileiro comum. Ele vai olhar para ele e falar, cara, isso não tem nada a ver. Se eu vou botar um juiz trabalhista, não tô falando de um promotor do Ministério Público do Trabalho, um juiz trabalhista e um empresário, não há nenhum ponto em comum praticamente. Não há, assim, não há como conviver numa sociedade que ela tá tão dividida em termos ideológicos, em termos de valores. E, ao mesmo tempo, as pessoas mais produtivas mandam menos. Então, a democracia brasileira, ela é uma democracia que ela tá muito viciada. Por isso que a gente precisa do que eu tô chamando dessa, que é uma revolução de uma contra-elite. Tem que ter uma contra-elite que ascende ao poder. E quando chama de revolução, não é a revolução armada, é simplesmente quem paga a banda escolher a música. É quem tá produzindo conseguir sentar e falar, não, você vai ter que me ouvir. Em todos os lugares. O maranhense trabalhador, ele tá comigo, ele não tá com o Lula. Isso já tô vindo. Foi um fenômeno meus eventos no Maranhão. Eu não imaginava que eu ia estar tão grande no Maranhão. Porque eu simplesmente falei lá pros maranhenses, estão roubando vocês, e o dinheiro que tá sendo roubado nem é de vocês, de lá de São Paulo, lá de Santa Catarina. Os caras, é verdade, não, tá uma desgraça, alguém precisa falar isso aqui mesmo. Nunca foi falado isso pros caras, eles nunca foram tratados dessa maneira. E aí eu comecei a reparar que mulher que trabalha, o cara que é Uber, todo mundo, o trabalhador, não, tô contigo. A pessoa jovem que quer trabalhar, que não quer ter uma vida letárgica. Porque imagina assim, se você é um cara ou uma moça com um sonho, aí o que é dado pra você mora numa cidade do interior do Maranhão, você vai pegar uma bolsa, vai viver com a sua mãe, fazer um bico aqui, um bico ali, vai ficar arrastando o chinelo pra lá e pra cá, sentada numa cadeira de praia na frente da tua casa, pro resto da vida. Isso não é vida. Só que tá sendo oferecido pra juventude isso. Só que ao mesmo tempo, essa pessoa tem um celular. Ela abre o celular, ela vê um mundo cheio de possibilidades. E ela fala, por que eu não tenho isso? Se ela sair de lá, com uma mão na frente e outra atrás, e se mudar pra São Paulo, pra Curitiba, pra Goiânia, ela vai morar numa favela, ela vai pegar um subemprego, e ainda, né, ela nem vai ser bem... Porque hoje já tendo problemas com migração, as pessoas estão ficando bravas com migração, destruição de modelos de vida. Os catarinenses estão muito pistola. A galera do Pará vai pra lá, faz favela, fala, nunca teve favela na minha cidade. Então você começa a ter esses conflitos. Como é que eu faço pra essa pessoa, ela atingir, começar a realizar o básico dela, sem precisar migrar e se favelizar, viver mal em outro lugar, longe dos parentes, longe da comida que ela come? Como? Essa é uma equação, assim, isso tem que ser resolvido.